Olá, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui para darmos continuação à nossa reflexão do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Sempre fazendo aquela lembrança de que o livro de Atos dos Apóstolos foi o livro aonde começou a igreja do nosso Senhor Jesus, porque foi então que ele veio falando a respeito do reino de Deus e também com respeito ao Espírito Santo, aonde vemos as evidências do derramamento. E hoje nós falaremos do livro de Atos, capítulo 4, inclusive que está muito especial, porque tem uma passagem aqui, versículos que falam de acontecimentos que os apóstolos passaram através da fé, ou pela fé, por causa da fé na pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá então? Diz assim: Pedro e João aprisionados, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição de dentre os mortos. Agora, eu queria que a senhora, o senhor, você que tem participado conosco, se fixasse em uma coisa muito importante. Você veja que os saduceus, aquelas pessoas ali, os sacerdotes, o capitão do templo, todos eles estavam em contra da pregação com respeito ao Senhor Jesus. Por quê? Porque como eles controlavam ali, podemos dizer, o clero religioso da época, eles que davam a interpretação da lei distorcida, da palavra de Deus, então eles estavam com medo de perder os seus lucros e eles não aceitavam de nenhuma maneira que outra, podemos dizer, religião viesse ser pregada ao povo. Por isso era a indignação, por causa da perda do prejuízo que eles iriam ter por as pessoas já não mais procurarem eles, mas agora estarem ouvindo os apóstolos. Nós vamos ver mais aqui em seguida. Olha só o que diz no versículo 3. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Você veja que os apóstolos estavam realmente evangelizando fortíssimo, ao ponto de quase 5.000 pessoas já estavam se convertendo ali ao cristianismo, a Cristo. Agora, você imagina, naquela época a população não era grande como os dias atuais. 5.000 pessoas era uma expressão, bem, como podemos dizer, bem, me fugiu aqui agora as palavras, bem, oh meu Deus, bem vista, era um número considerável, isso, essa é a palavra, considerável. Aí diz assim, e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém, e os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. A senhora, o senhor que assistiu o capítulo ontem, do capítulo 3, você vai se lembrar que nós falamos do coxo, que havia sido curado na porta do templo. E agora, no capítulo 4, nós estamos vendo a interrogativa ou a interrogação que houve por parte dos principais com respeito àquele milagre. Eles estavam, apavorados de ver aquelas coisas acontecendo e o povo seguindo os apóstolos. Aí diz assim, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, gente, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha só que interessante, pessoal. Você veja que eles tentaram impedir o avanço do nome do Senhor Jesus de todas as formas. E como eles tentaram impedir? Impedindo a Pedro e a João, colocando obstáculos no caminho deles. E é isso que eu gostaria de dar a entender à senhora, o senhor que está do outro lado, que às vezes é uma pessoa cristã, que você gosta de fazer a obra de Deus e você não entende porque às vezes se levantam situações, obstáculos, às vezes até perseguições. Sabe por quê? Porque o mal que usa as pessoas vai usá-las para criar situações para que você venha parar daquilo que Deus tem colocado no seu coração, pessoal. Que mal estava fazendo Pedro e João? Que mal havia feito ao povo? Aos próprios sacerdotes, saduceus, escribas, a toda aquela gente. Nenhum mal. Mas o problema é que por detrás deles havia uma força maligna. Eu creio dessa forma. E essa força maligna usava aqueles homens para parar a Pedro e João. E hoje não é diferente. O mal tem usado pessoas
para parar aqueles que são de Deus. Mas olha a resposta de Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo. Eles disseram assim, no versículo 19: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, o que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha que legal, pessoal. Veja que Pedro e João, eles foram buscar forças em Deus. Se eles tivessem que reclamar com alguém, eles foram reclamar com Deus. E essa é a postura do cristão. Quando passa um problema, uma dificuldade, uma luta, uma ameaça, uma crise, ele vai, diante do seu Senhor colocar a sua causa. Porque a causa ali não era apenas de Pedro e de João. Eles não estavam propagando o nome deles. Eles não estavam fazendo uma campanha, mas eles estavam ali levando o nome do Senhor. Então o Senhor é que vai ser o meu escudo. É o Senhor que vai ser a minha defesa. Em outras palavras, se a sua vida está nas mãos de Deus, então os seus problemas não são somente seus. Você não tem que se apavorar se Jesus está no barco, não é assim que a gente sempre fala? Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Se você tem servido a Deus, tem feito a vontade de Deus, venha diante dele. Coloque as suas queixas, coloque os seus problemas, mas olha, não se deixe levar das circunstâncias ou não venha parar o que Deus colocou no seu coração por causa de circunstâncias, de situações. Porque foi esse o exemplo que os apóstolos aqui, Pedro e João, nos deixam. Eles pregavam ainda mais com ousadia e pedindo isso a Deus. E mais, eles, como os apóstolos, exemplos para aqueles que estavam ali, eles levaram isso para eles, mostrando que diante das situações, eles não poderiam deixar de falar do Senhor Jesus por nada. E essa deve ser a postura de todo cristão. Tem pessoas que às vezes passam um pequeno problema na vida dela e ela já paralisa da fé. Ela já desanima,
ela deixa de ir à igreja, ela deixa de pertencer ao grupo que ela ajuda lá no trabalho evangelístico, ela paralisa. E o mal, ele trabalha dessa forma, criando barreiras para que você não venha seguir. Mas olha, Deus sempre nos vai dar a condição de seguir adiante. Só vai depender de cada um de nós. Vamos continuar? No versículo 30 diz assim, ó, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha só, todos, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E é o que devemos de fazer. No versículo 32 diz assim, ó, a união e o amor entre os crentes. Olha como eles viviam, os primeiros cristãos, a igreja primitiva. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Eu não sei se você sabe, graça representa favor desmerecido. Todos eles tinham o favor de Deus de uma forma abundante. E é o que desejamos que a senhora, o senhor tenha sempre o favor de Deus na sua vida. Mas olha, o favor de Deus está na nossa vida quando estamos obedecendo a sua vontade. Aí diz assim no versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma heredade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós iremos dar continuação a esse assunto que está muito interessante no próximo capítulo, que é o capítulo 5, que fala justamente também de Ananias e Safira, que também vendeu uma heredade, mas fez algo que não devia. E vamos anunciar a vocês o que foi. Agora, gente, se lhe tem ajudado em algo, eu gostaria que você fizesse um favor. Compartilha com uma pessoa, e eu sempre peço que as pessoas façam um comentário. Comente do que você está entendendo. Aqui abaixo, à parte dos comentários, faça um comentário dizendo o que você está compreendendo dessa nossa reflexão, de que você lhe está servindo, em que você está tirando dúvidas. E eu tenho a certeza que o seu comentário vai ajudar outras pessoas também que vão visualizar e participar conosco, tá? Pessoal, Deus abençoe a todos, não deixe de compartilhar com um amigo, inscreva-se aqui no canal para que vocês possam estar recebendo os seguintes vídeos que vamos estar postando, tá? Um abraço e até amanhã para o capítulo 5. Deus abençoe a todos e até a próxima.